Muito boa noite, está começando mais uma edição da live do programa do Rubão. A partir de agora, cadê a vinhetinha, produção? Rubão! É isso mesmo, está começando mais uma edição da live do programa do Rubão. Hoje, dia 13, o mês é junho, o ano é 2000 e... Aliás, o mês é julho, né? Mês é julho e o ano é 2020. Está começando mais uma edição do programa... da live do programa do Rubão, nós que sempre trazemos diariamente notícias e informações propositivas da política do Estado do Ceará, as notícias que envolvem o legislativo, o executivo da nossa capital e da nossa capital e também de todas as outras cidades do Estado do Ceará, notícias a nível nacional também. Hoje nós teremos o prazer de conversar com uma das figuras do PDT com mais identidade com esse partido. São anos e anos afim com a sua história, já vindo de muitos anos, e de seu pai, trabalho do seu pai também, que foi vereador na cidade de Fortaleza, o grande Iraguaçu Teixeira. E antes, porém, contudo, antes de chamar o nosso convidado que já está aqui na live, abraçar também as pessoas que começam a chegar a partir de agora, quero falar, antes, porém, contudo, todavia, meu amigo Léo Couto está na live, também Edson, grande Edson, um abraço para você. Quero falar do nosso patrocinador oficial, que é a Equilíbrio Soluções Ambientais, uma empresa que trabalha com controle integrado de pragas e desinfecção de ambientes, superfícies, casas, condomínios, empresas, indústrias. Você já sabe, quer contratar, quer combater o coronavírus? Então contrate uma empresa com responsabilidade e credibilidade do mercado. Eu estou falando para você da Equilíbrio Soluções Ambientais, @Equilíbrio Dedetização. Esse é o endereço aqui no Instagram. Então, quando você sai da nossa live, já confere lá o perfil da Equilíbrio Soluções Ambientais, Equilíbrio Dedetização, tá certo? Já colocando no patamar e aguardando a participação do nosso querido Iraguaçu, que vai adentrar agora na nossa live. Antes, porém, contudo, tem que tomar cuidado aqui com as notificações, né? Vou chamar agora para poder participar. Nesse momento, a partir de agora, um bate-papo todo especial. Vamos aqui. Pronto. Vamos que vamos. Hoje, segunda-feira, estava sem ritmo. Faz uns 3 dias que não fazia uma live. Boa noite, meu vereador Iraguaçu Filho. Boa noite, Rubão. Boa noite a todos os seus seguidores que já estão aqui conosco. Prazer estar aqui com você. Já assisti várias das suas lives aqui ao longo aí da pandemia. E é uma ação que veio para ficar, né, Rubão? Tudo isso já existia antes, mas pouco a gente utilizava. Agora não, agora a gente está no dia a dia. Muitas das vezes a gente... Usufruindo. Muitas das vezes a gente faz a live e acaba fazendo o mesmo horário, né? Mas nem toda vida eu consigo assistir por conta disso. Mas hoje estamos aqui com você na condição de ser convidado, entrevistado. E é um prazer, uma satisfação. E estou à disposição para o que for que vier a ser perguntado, para que a gente possa bater esse bom bate-papo aí de quase 1 hora. Eu gostei aí. Gostou da produção? Gostei, rapaz. Eu preciso começar, antes mesmo de começar e falar da nossa live, eu quero dizer que nós temos 2 particularidades em comum. Eu sou fã incondicional do rádio e sou seu ouvinte, porque nós 2 somos radialistas, tanto você como eu somos oriundos da comunicação do rádio. O meu veio do berço do meu pai, acredito que o seu teve uma influência muito grande também do seu pai, porque há anos ele tem esse programa que informa, que noticia, que realmente presta um serviço à comunidade. E fico muito feliz de compartilhar esse momento, porque 2 pessoas jovens que amam, em especial, o rádio AM, que é o rádio da informação, que é o rádio da prestação do serviço dito na ponta, né? E a outra é aquele nosso amigo que ainda não levou a gente para comer aquela panelada lá naquele mercado. Você está falando de quem? Aquela pessoa que... Ah, sim. É porque tem que tirar o escorpião do bolso dele, né? Mas, vai por falar em Rádio AM, quem acabou de entrar aqui foi nosso amigo Aureliano Ramos. Com certeza. Que tem o editorial mais esperado de todo sábado,
do Rádio AM Fortalezense, né, no nosso programa. Então, Aureliano sempre aí tem dado show nos programas de sábado e sempre na primeira meia hora. Eu digo que é o auge do nosso programa, o programa Vida, Saúde e Política com Dignidade, que é um programa que já tem mais de 20 anos no Rádio AM Fortalezense. Você disse, eu gosto muito. Eu quero parabenizar o Aureliano, porque realmente o início do programa é uma coisa tão impactante, porque poucas pessoas têm essa maestria de saber escrever e transferir a emoção. Não é a informação, é a emoção que a notícia ou que o texto tem. Então, eu dou todo o mérito dessa qualidade dele, saber transferir essa emoção da melhor forma possível. E no rádio onde você faz com que... Aqui nós estamos na live, né? Nós estamos participando aqui dessa live, estão nos vendo, mas o rádio ainda tem aquela magia de você criar a expectativa do imaginário, né? Então, ele faz isso com maestria e eu sou um mero aprendiz de vocês, tá bom? Você é professor também. Vamos que vamos. Olha, eu sempre Vamos faço lá. aqui uma aberturazinha e com você não será diferente. Meu entrevistado é Iraguaçu Filho, ele é bacharel em Direito formado pela Universidade Federal do Estado do Ceará, com especialização em Direito Constitucional pela UFA, servidor de carreira do Tribunal de Justiça do Ceará desde 2005, tendo sido vice-presidente do Sindicato dos Oficiais de Justiça do Ceará, filiado ao PDT desde 2001 e tesoureiro do Diretório Estadual a partir de 2009. Exerceu o cargo de secretário executivo estadual do Conselho de Políticas e Gestão do Meio Ambiente e secretário executivo municipal de Trabalho, Desenvolvimento Social e Combate à Fome entre março de 2013 e março de 2016, tendo exercido a presidência do Conselho Municipal de Assistência Municipal... a assistência do Conselho Municipal de Assistência Social do município de Fortaleza do biênio 2013-2015, disputou a eleição em 2010 para deputado estadual, obteve 14.821 votos, ficando na terceira suplência do PDT. Em 2016 foi eleito vereador de Fortaleza com 12.204 votos, sendo o quinto mais votado entre os eleitores. Esse é o nosso convidado, esse é o nosso grande vereador Iraguaçu Filho. Meu amigo, para começar esse bate-papo, eu quero realmente parabenizar. Eu digo que sou testemunha do seu trabalho, da sua desenvoltura, da sua oratória, do seu conhecimento e algumas coisas aconteceram nesse mandato que você exerce pela primeira vez na Câmara Municipal, que eu acredito que seja uma honra, até porque você está ali também ocupando um cargo e uma história que seu pai construiu com vários mandatos, né? Uma pessoa ímpar na política do Estado do Ceará, querida por todos os partidos, por todas as pessoas, e assim eu acredito que você está administrando o seu mandato, mas você conseguiu, além de boa oratória, de boa conduta, de boa condução naquela casa, projetos de leis que impactaram a cidade, coisas e movimentos diferenciados. E quis o destino que hoje, dia 13 de julho de 2020, completasse 30 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente. Essa é uma pauta ativa, bandeira erguida do seu mandato aqui. Eu tenho, inclusive, aqui alguns pontos específicos, mas eu queria realmente que você falasse sobre essa emoção de estar nesses 30 anos. Hoje nós estamos comemorando, mas você realmente tendo trabalho, suor e lágrimas referente a esta pauta. Rubão, antes de mais nada, mandar um abraço aqui para o meu grande amigo, colega vereador Frota Cavalcante, que eu assisti o dia que ele foi entrevistado por você, para assistir uma parte, mandei até um abraço para ele, né? Gosta de me chamar de vereador federal. Frotinha, querido amigo, ele disse que eu levo muitas pautas da união, né, da nossa nação, do nosso país. Mas, Rubão, na verdade, eu vou trazer aqui o segundo dia de sessão de 2017, para rememorar um pouco e mostrar e dar um exemplo do que foi para mim, do que está sendo para mim exercer um mandato na Câmara Municipal de Fortaleza. Quando, na posse, o primeiro dia útil de fevereiro, né, tem a posse no primeiro dia útil, no dia 1º de janeiro, no primeiro dia útil de fevereiro é aquela sessão formal, solene, com a presença do nosso prefeito, os secretários e tudo, a abertura dos trabalhos. E logo no dia seguinte teve sessão. E aí eu pedi para me inscrever
E minha grande aflição, que já vinha um pouco antes, ainda em dezembro de 2016, estive no dia da despedida do meu pai, da último pronunciamento dele e tal, e eu pensei, um dia, daqui a pouco vai ser comigo. E no primeiro dia, depois da sessão solene, lá em fevereiro, acho que foi dia 2 de fevereiro, dia primeiro foi uma segunda, ou foi uma terça, ou foi uma quarta, que eu lembro que no dia seguinte teve, com o uso da palavra, tal, o vereador Iraguaçu Filho, que poderá dispor de tantos minutos, acho que eram 3, eram 5 minutos, e poderá usar a tribuna se assim o quiser. E eu devo ter dado uns 15 passos do local onde eu sento, ali, da bancada, até a tribuna. E eu pensei, agora é comigo. Eu, por 28 anos, vi aquele nome ser chamado, né? Não vou dizer 28 anos, porque eu era criança em 1989, eu tinha 12 anos, 11 para 12 anos. Mas por muitos anos eu vi aquele nome ser chamado e estava ali sempre no conforto, na zona de conforto, que era meu pai que estava indo lá. Né? Alguns momentos eu ajudei, dei minha opinião, pesquisei, levei informações, mas ali naquele dia era eu. E foram 15 passos que para mim duraram uma eternidade. Uma eternidade, tá, e agora é comigo. Não posso fazer besteira. E cada passo eu refletia. E eu não posso gaguejar. Não posso travar. Chegou meu dia. Chegou meu dia. Aí chegou, né? Aí quando passou, parecia que eu tinha uma intimidade de anos. De anos. Passei no teste. Aí aquele friozinho na barriga que eu senti, mas aquela fraqueza nas pernas, que eu ainda sinto friozinho na barriga, e eu acho que no dia que eu não senti, tem mais encerrou, não tem mais importância de eu estar ali. Mas aquela tremor nas pernas, nunca mais eu senti, e parecia, como eu disse, que eu tinha uma intimidade ali talvez de décadas até, porque eu sempre via meu pai, e realmente, como você falou, eu me sinto muito bem ali naquele plenário, naquela Câmara Municipal, tenho um orgulho muito grande de honrar uma cadeira que meu pai exerceu por por 28 anos, né? Por quase 3 décadas. E, como você disse, a gente tem levado vários temas, vários pontos de debate ali. E hoje, por ironia do destino, a gente está aqui nessa live, no dia 13 de julho de 1990, o Brasil virava uma página na sua história, com a edição do Estatuto da Criança e do Adolescente, que já houve seus ajustes ao longo desses 30 anos, né? Mas que com certeza virou a página em relação à garantia dos direitos das crianças e adolescentes. Né? A política pública se delimitando, se definindo com um organograma, com uma estrutura de código, que é uma lei, mas é uma estrutura de código, e que a gente muito tem que se orgulhar desta legislação extremamente avançada, e que em alguns momentos quis ser atacada, principalmente eu fiz essa minha fala no nosso programa de hoje, na participação, dizendo talvez o principal ataque, o maior ataque que o ECA sofreu ao longo desses 30 anos, tenha sido a tentativa de redução da maioridade penal. Não somente com a alteração do ECA, mas com a alteração do Código Penal. E nós precisamos refletir, porque quando se fala isso, muita gente dizer, mas eu sou a favor, com 16, 17 anos já vota? Por que é que não pode assumir a sua responsabilidade penal? E aí eu lhe pergunto, você acredita e acha que mais gente encarcerado é a solução do Brasil? Mais jovens com 16, com 17 anos, ali num presídio, muitas das vezes por conta de um crime, talvez de pequeno potencial ofensivo, ou até mesmo de médio potencial ofensivo, que vai ficar ali 3, 4, 5, 10 anos, vai resolver o problema e vai diminuir a criminalidade e a violência no Brasil? É isso que nós queremos? Aí me respondem, mas você acha que quando matam 3, 4 pessoas numa chacina, um jovem de 16 anos, 17, você acha que ele não tem o conhecimento daquela conduta reprovável e ele, como inimputável, até usam esses termos técnicos do direito, ele não poderia estar cumprindo ali uma pena e vai cumprir no máximo 3 anos? E eu respondo a resposta com outra pergunta. E você não acha que a gente não poderia cada vez mais apertar e acochar os maiores de 18, maiores de 21, né? Aquelas pessoas que muitas das vezes utilizam
aqueles adolescentes. E eu pergunto, se você encarcerar a partir dos 16, será que esse jovem, que hoje tem 16, 17 anos, que é inimputável, não vai reduzir a sua idade para 14, 15? E se você reduz a maioridade penal para 14, será que não vai baixar para 12, 13? Né? Então, assim, o que a gente precisa cada vez mais é investir em educação. Nós precisamos investir em políticas públicas voltadas para a qualificação, para o jovem, para a garantia do acesso à universidade, combater narcotraficantes, combater o tráfico de drogas, facções, o Estado se fazer mais presente, fazer como o prefeito Roberto Laude está fazendo em relação a espaços de convivência, áreas de convivência, e eu lhe digo, onde tem uma areninha iluminada, reduziu-se consideravelmente os índices de criminalidade na cidade de Fortaleza, só para fazer uma introdução aí. E o Aureliano disse que minha introdução às vezes é de 30 e 40 minutos. Para ser só de 5 minutos, eu deixo com você novamente. Mas o ECA foi um marco e um grande resultado, uma grande vitória social para o nosso país, principalmente com nossas crianças e adolescentes sendo preservadas. Da colocação que você fez, ela é bem viável, uma colocação bem inteligente, porque o Estatuto da Criança e do Adolescente exatamente para olhar esses direitos, né? Até pela oportunidade, mas quando o governo não dá a condição de ter uma boa educação, de não proporcionar, às vezes, essa condução, fica um pouco prejudicado. Porém, eu quero buscar aqui a minha pergunta da seguinte forma. O governo do Estado do Ceará, nos últimos 20 anos, isso eu já faço uma colocação com Sobral, onde foi implementada a questão da educação, que hoje está sendo exercida hoje e recebendo os méritos, ela está hoje alinhada com o partido PDT, que tem a educação como uma plataforma de prioridade, até para que as outras gamas, as pastas possam ter seu andamento. E aí eu lhe digo da seguinte forma, o Estado do Ceará, a Prefeitura de Fortaleza, estão no caminho certo em relação a, pelo menos, dar bons números, reverter alguma coisa dessa história, que é investir na educação, para que ao longo prazo a gente possa fazer essas mudanças, essa mudança que o próprio Estatuto propõe. Você acha que se o Brasil ou os outros estados pudessem copiar afim com um projeto de educação desse, de tempo integral, que possa investir realmente na qualificação nas primeiras horas do dia até o final da tarde, para que essa criança possa ter todas as oportunidades de estudar, a oportunidade de ingressar no esporte e nas demais habilidades que a escola pode lhe dar? Seria esse o caminho certo para poder acoplar de forma significativa no Estatuto da Criança e do Adolescente? Com certeza, Rubão, e mais do que isso. Eu vou responder sua pergunta lembrando, não somente 20 anos atrás, mas quando o governador Cid Gomes, que foi há 6 anos que ele encerrou, há 5 anos e meio que ele encerrou o mandato dele. Ele foi 8 anos governador, então 8 mais 5,5, 13,5. E 2 anos antes ele encerrava um mandato de 8 anos como prefeito de Sobral, em que teve à frente da Secretaria de Educação, Secretaria Municipal de Educação, a professora Isolda Sela. E naquela época, ainda nos anos 90, né, final dos anos 90, lá no município de Sobral, se implantava um programa chamado PAIC, Programa de Alfabetização na Idade Certa. E esse PAIC, e o Estado do Ceará, ele tem a protagonismo nacional em vários aspectos, porque se eu for me reportar um pouco mais atrás, ainda no governo, salvo engano, Tasso Gereissati, nós lançamos para o Brasil e para o mundo os agentes comunitários de saúde. Então, o PAIC foi lançado de Sobral para o Ceará, do Ceará para o mundo. Para o Brasil para o mundo. Inclusive, recebeu vários prêmios nacionais e alguns internacionais. Então, aquela semente plantada colocou Sobral, 10 anos depois, entre um dos melhores municípios da educação no Brasil. E continua. Eu lembro até que eu fiz uma live, eu ouvi uma live do Guilherme Landim, dizendo que do governo dele, por 1 ou 2 anos, ele conseguiu suplantar Sobral, mas com muita dificuldade, lá no Brejo Santo, como a melhor escola pública municipal, mas geralmente Sobral está lá no protagonismo entre os 3 melhores municípios do estado do Ceará. E isso foi uma semente plantada. E quando o governador Cid Gomes, né, prefeito de Sobral, 2 anos, e aí depois foi candidato a
ao governo do Estado, e ele não era do PDT ainda. Em 2006 ele foi eleito, em 2007 começou a fazer sua gestão como governador do Estado do Ceará. Ele tinha os ideais, e aí é o lema de Leonel Brizola, do PDT, de Darcy Ribeiro, né, dos notáveis, dos históricos pedetistas, e ele implantou e começou a construir as escolas profissionalizantes. E hoje são, acho que 140, 150 escolas profissionalizantes, né? Mais ou menos nesse número. E aí começou, o ensino fundamental de Sobral começou a refletir, começou a impactar nos municípios do entorno de Sobral, começou a impactar no Estado, o Estado começou a colocar Sobral como parâmetro e cobrar que outros municípios também pudessem ter resultados extremamente promissores. E aí, no Estado do Ceará, tomou uma decisão que hoje faz diferença e que nós estamos falando de votação do Fundeb, né? Que deve ser aí nas próximas semanas. Mas o Estado do Ceará hoje tem as 84, são 86 melhores escolas das 100 melhores do Brasil, por vários motivos. E um dos motivos também é vincular o desempenho escolar, o desempenho dos alunos, o desempenho dos municípios com a possibilidade de repartição do ICMS. Quanto melhor, e aí eu acho que são em torno de 2%, ou 2% o valor fixo, que pode ir a crescer, e 2% de ampliação no ICMS. Não é 2% em cima do volume total, não, é mais 2%. Se ele recebe X, ele vai receber X mais 2%. Isso faz uma diferença muito grande em relação à receita do município. O Fundeb, uma política pública extremamente exitosa, e aí parte dos estudos e das conexões que foram estabelecidas quando da criação do Fundeb, salvo engano, em 2007, teve o Estado do Ceará como parâmetro. E agora, em 2020, tem toda a expertise do Estado do Ceará, principalmente em relação à repartição do ICMS na proporcionalidade dos resultados dos municípios em relação à escola pública municipal. E aí a gente tem um resultado extraordinário. Então, isso mostra que o Estado do Ceará, que é conhecido, o cearense é conhecido como aquele que passa em ITA, em IME, nas agulhas negras, é conhecido que passa nos vestibulares mais difíceis, de USP, de Unicamp, em outros estados, mas era muito, até 2010, mais ou menos, muito da escola particular. E hoje a gente tem na escola pública resultados extraordinários. Olimpíadas de matemática, de física, de química. E hoje, dentro da escola pública, existem várias ações. E os municípios conseguem receber um pouco mais, porque investem mais na escola pública. Tem um olhar diferenciado. Geralmente, o próprio prefeito está acompanhando de perto os investimentos e os resultados da escola, dos seus alunos da escola municipal, do ensino fundamental, principalmente, e aí começa a ter um resultado melhor. Hoje, no Fundeb, se espera que dobre a participação da União de 10% para 20% na composição dos recursos e que a gente possa ter cada vez mais uma melhoria da escola pública no Brasil, de modo geral. Mas esse aumento que pode vir de 10% a 20%, e é um absurdo não ter um projeto que tramite da autoria do governo federal, tudo são de congressistas, mas não tem problema, são projetos tramitando lá, são muito bons e que precisam ser só ajustados de acordo com algumas sugestões dos parlamentares. E no estado do Ceará a gente tem esse resultado hoje, graças a várias somas de fatores. Fortaleza, para não deixar de responder Fortaleza. Quando o prefeito Roberto Cláudio assumiu em 2013 o município de Fortaleza, teve uma grande nós não pelo tínhamos... menos na parte da educação, tem números expressivos e mudanças consideráveis na gestão do prefeito Roberto Cláudio? Não somente na educação, mas eu vou me deter na educação, que é o objeto da nossa pergunta. Em 2013, nós éramos, salvo engano, o segundo pior município do estado do Ceará. Nessa classificação mesmo, o segundo pior? Segundo pior, no SPAES, salvo engano, SPAES alto. Se tiver algum educador, possa me corrigir aqui. Mas em alguns indicadores, tinha um que o Fortaleza era o segundo pior do estado do Ceará. Né? E você imagina só do Nordeste como é que não estava. E aí começou o investimento. O primeiro secretário de Educação do governo Roberto Cláudio, que foi Ivo Gomes. Que tinha a experiência de ter sido chefe da Casa Civil no governo Cid Gomes, que tinha toda aquela estrutura, aquela carga de informações também desse trabalho do governo do Estado, e trouxe uma equipe também que trabalhou na época em Sobral, parte da equipe trabalhou em Sobral, e que ele sabia mais ou menos
e tinha a experiência ali muito próxima do irmão quando tinha sido prefeito de Sobral ainda no final dos anos 90. Então começou a mudar e começou a investir no professor, começou a investir também na questão do salário, que era importante, né, do piso, o pagamento do piso era importante, era relevante, e foram vários fatores e parceria com a secretária Isolda Sela, que era secretária do Estado de Educação, na época, era secretária de Educação. Sim. Tinha o Idilvan lá já no FNDE, né? E eu estou falando, quem é a professora Isolda? Nossa vice-governadora. Quem é o Idilvan? Deputado federal. O Idilvan foi secretário executivo do Estado. Eu tive o prazer de ser secretário executivo no mesmo período que ele já dando aulas para a gente, de gestão pública. O professor Isolda era secretária do CID, ainda tinha 2 anos de governo. Hoje, Isolda é vice-governador, Idilvan, deputado federal, um dos grandes impulsionadores da cobrança da luta por um Fundeb melhor. E Fortaleza começou, gradualmente, ano a ano, a melhorar. A educação infantil, os centros de educação infantil praticamente não existiam, as creches estavam fechadas, e foi um processo dos 2, 3 primeiros anos de organizar a casa. E quando organizou a casa, começou a já ter bons resultados. E as escolas em tempo integral, que nós temos hoje mais de 20 no município de Fortaleza, nós não tínhamos nenhuma. Só para você ver a revolução, né, que foi feita ao longo desses anos, na gestão do prefeito Roberto Cláudio, e no segundo governo, o Ivo sai para ser candidato a prefeito de Sobral, é eleito prefeito, e precisava de uma pessoa que tivesse força, conhecimento, que tivesse informações, né, dentro da causa, tivesse o respeito dos professores, e veio a professora Dalila Saldanha, uma das grandes secretárias que tem na gestão do prefeito Roberto Cláudio, que tinha trabalhado com a professora Isolda na SEDUC no Estado, ou seja, você vê, há uma lógica, há uma formação continuada e uma transformação de assessores, de secretários executivos, em secretários, em parlamentares, em vice-governador, ou seja, a causa da educação no Estado do Ceará é uma causa muito cara para os governantes do Estado e do município de Fortaleza. E hoje Fortaleza ou é a melhor ou é a segunda melhor educação do Nordeste, em alguns índices, naqueles mesmos índices que nós não tínhamos aquela qualificação e que envergonhava o município de Fortaleza, trouxe grandes resultados. E aí, não somente na qualidade, se abriu escola em tempo integral, centro de educação infantil, são quase 100 convênios firmados com o terceiro setor na creche, né? Algumas creches em tempo integral, então uma revolução na área da educação. Agora, nesse período agora desse ano, iriam abrir um segundo tempo nas areninhas, onde se ia complementar de esforço, reforço escolar com prática de exercício físico, não é isso? A escola Areninha ia ser ampliada, ia ser implantada no primeiro semestre e ia ser ampliada no segundo semestre. Adiou-se para o próximo gestão, então o próximo prefeito ou a próxima prefeita, eles terão esse grande desafio, mas serão implantados alguns projetos piloto agora no segundo semestre, que é o trabalho que seria feito no primeiro semestre, as brinquedopraças, as salas de leitura nos terminais, então o incentivo. E eu conheci uma biblioteca comunitária, e aí antecipo aqui para você, não vou dizer exatamente o que é que vai acontecer, mas vem novidades aí do nosso mandato relacionado às bibliotecas comunitárias. Eu não conhecia, confesso aqui a minha falta de conhecimento nessa área, mas fiquei encantado. Eu visitei uma biblioteca comunitária e vejo que precisa ser regulamentado o mais rápido possível. Eu acho que eu já falei o que é que eu ia fazer, né? Mas a gente vai trabalhar aí com as bibliotecas comunitárias. E mando um abraço aos amigos lá do Presidente Kennedy, que eu tive a oportunidade de conhecer uma biblioteca comunitária lá, a Lilian, e todos os seus colaboradores e seus amigos que dão, muitos voluntários, alguns são decorrentes de parcerias com o setor privado também. É bacana a gente indagar aqui e fazer uma colocação, pelo menos esse é o meu sentido, a minha interpretação. Vou dar um exemplo bem claro. O vinil na década de 80 adentrou 90, depois se perdeu por conta do CD, do pendrive, e hoje não se usa pouquíssimo pendrive porque você tem a utilização... Hoje são os streams, né? As plataformas digitais onde se acumulam. Mas hoje
há um movimento, um prazer de se ouvir o vinil, de se ter uma relação com a música de uma forma diferenciada. E assim, eu acho que vai ficar para a leitura também, para as pessoas que apreciam a leitura, porque tudo vai estar de uma forma digital, mas para quem quer ter aquele sentido de cheirar o livro, de se deliciar com uma leitura, não vai se perder essa magia. Rubão, o livro, se você for olhar as lojas, né? Você vai olhar, loja de disco, vinil e de CD não existe mais. Não existe mais. Foi embora, né? Se você for olhar alguns outros produtos que a tecnologia acabaram substituindo pela virtualização, essas lojas não existem mais. Nem virtual, porque é streaming, né? E o streaming ali você baixa e tudo. Agora a livraria não. O mercado das livrarias aumentou de sobremaneira. Por mais que você tenha um arquivo digital e tudo, o livro, nós temos inclusive livrarias que são lojas âncoras de shoppings, aqui em Fortaleza, né? Então, assim, a livraria, o livro, aquela importância de você ler o livro, de você marcar, de você grifar, fazer uma observação, separar uma palavra ali que você não conhecia para saber qual é. E no velho dicionário, né? E no dicionário, né? No velho Aurélio. Aí o pessoal não vai no dicionário, o pessoal vai no Google. Hoje mesmo eu gravei vou confessar o que aconteceu, eu gravei um videozinho, e aí eu sempre escuto, sempre assisto, né, para ver o Gabriel. E aí quando eu gravei, com 10 segundos, tinha gostado demais do vídeo, com 10 segundos, existe essa palavra? Não existe. Eu falei essa palavra, mas essa palavra não existe. Aí eu fui no Google, né? Não encontrei a palavra, encontrei a outra palavra que eu sabia que era a correta. Aí liguei para o meu dicionário ambulante, Aureliano Ramos. Aí ele me deu uma aula de português. Aí ele disse, meu amigo. Aí ele ainda quis ser muito, muito gentil comigo. Não, mas as pessoas falam muito essa palavra. E eu primo muito, sabe, Rubão, pela língua portuguesa. Quando eu fiz direito, minha grande dificuldade era redação e língua portuguesa. Na língua portuguesa, no português, eu tirei uma nota melhor do que no de história. Porque eu me dediquei mais ainda. De lá para cá, e agradeço muito a um curso que eu fiz, que eu estou tentando lembrar o nome dele aqui, que ele até faleceu, um curso de redação. Se a minha esposa estiver assistindo, já ela me... Eu ia perguntar se era a professora Ritaci. Não. Como é o nome, Renata? Itamar Filgueiras. Professor Itamar Filgueiras. E, meu amigo, daquele dia, isso há 94. 94 para cá, você bota aí, dá 26 anos. Quando eu fui fazer o vestibular que eu fiz em 94 e passei na Universidade Federal do Ceará, como você bem leu no meu histórico, então o português, para mim, ele é básico. A gente tem que ter a nossa língua. Então eu tento... A gente comete um outro deslize, um outro equívoco, mas eu tento sempre me qualificar em relação à língua portuguesa. Então, eu fiz esse videozinho, né? E aí eu mesmo me corrigi, não, vou fazer, daqui a pouco vou fazer outro. Logo quando acabar a nossa live. Mas eu falava sobre a educação. Então, acho que a educação é tudo. A gente precisa fortalecer a educação. E a gente tem um contexto de vários educadores que vão se fortalecendo, que vão passando por coordenadores, por diretores, por assessores, por secretários executivos, se tornam secretários, vice-governadora, deputado federal, e assim, presidente do FNDE, que é dos órgãos mais importantes depois do Ministério da Educação na estrutura federal. E nós precisamos investir, o prefeito Roberto Cláudio tem investido demais. E a gente falava da leitura, né? E a leitura é fundamental. Biblioteca pública e comunitária e particular é um caminho para que as nossas escolas possam ter um local de estudo, de concentração e de estímulo à leitura. E isso a nossa querida primeira-dama Carol Bezerra, na linha de frente, na primeiríssima infância, que eu tenho a honra de ser o presidente da Frente Parlamentar, ela tem trabalhado demais. E vem boas notícias aí sobre uma legislação sobre a primeira infância aqui no município de Fortaleza. Queria pegar o gancho daí exatamente e citar o trabalho da Carol. Eu estou só lhe dando spoiler hoje, né? Pois é. Aí eu ia falar exatamente sobre a Carol, porque ela levanta essa bandeira, ela faz realmente um trabalho árduo em relação a isso. Você, como presidente da comissão, eu queria que você falasse sobre esse investimento, porque por diversas vezes eu vi esse depoimento do prefeito Roberto Cláudio e da própria Carol, e assim eu vou ouvir de você. A preocupação maior, segundo o prefeito, é você criar a personalidade da criança até os 7 anos. Investir de todas as formas
para que a gente possa conscientemente, nos primeiros anos, fixar na cabeça das crianças a importância do estudo, a complexidade do que é estar convivendo de manhã, de tarde, de noite inteira, de noite não, mas de manhã e de tarde com as suas refeições, com todo o patamar que foi criado para a questão das escolas de tempo integral, ou para as creches, ou em outros formatos, mas exclusivamente investir na primeira infância para que os outros resultados possam vir de forma mais positiva, no caso. A minha resposta não vai ser com a riqueza e a robustez técnica que a primeira-dama Carol poderia dar. Mas eu convido já a próxima segunda-feira, farei uma live com a primeira-dama Carol Bezerra, para a gente fazer um grande balanço de todas essas ações relacionadas a investimentos na primeira e primeiríssima infância no município de Fortaleza, que a primeira-dama Carol Bezerra está à frente. Mas é o seguinte, o programa Cresça com Seu Filho foi o pontapé inicial, e isso ainda no comecinho do mandato, em 2013. Eu lembro bem da dedicação, do compromisso, né, da linha de frente, da luta da primeira-dama dentro dessa pauta. E ela primeiro dizia, olha, a gente precisa identificar quem são as crianças que nós temos de 0 a 6, né, que é a primeira infância. Depois houve um recorte para a primeiríssima infância, que é de 0 a 3. Né? A gente até gosta de dizer, 3 anos incompletos. E aí foi se trabalhando, identificando, IDH, o que é que faltava, e não basta só identificar quem são as crianças, tem que identificar questões de saúde, a política pública da saúde, que foi o primeiro do tripé, saúde, educação e assistência social, foi o primeiro ponto de partida para identificar essas crianças, essas famílias, traçar o perfil socioeconômico, emocional, pedagógico dessas famílias, identificar quais eram as dificuldades, e aí começou a dizer, não, as creches são fundamentais. Se você for olhar, nós temos creches públicas hoje a partir de 1 ano. Maravilha. Ou seja, isso já é o trabalho da primeira-dama. Nós temos Centro de Educação Infantil, que é a creche patrimonial, que é aquela executada diretamente pelo município, e nós temos as conveniadas, porque tem locais que o município, né, que o poder público não consegue chegar, por vários motivos. Então, nós temos que ter essa parceria com o setor privado, que, aliás, diga-se de passagem, tem creches conveniadas que são melhores até do que escolas particulares. Tem creches públicas patrimoniais que têm resultados melhores do que creches que, às vezes, os pais pagam R$1.500, R$2.000 para deixar seus filhos o dia todo. Então, esse resultado é fruto de um trabalho do programa chamado Cresça com Seu Filho. E aí foi 2013, 2014, chegou 2015. E aí começou a estudar internacional, fora, parceria com várias fundações, né? A Carol vai falar com mais detalhe na próxima segunda-feira, que eu não tenho essa informação detalhada. Eu acho que Fundação Lema, Fundação Maria Cecília, né? A Brinque, Unicef parceiro, ONU parceira. E aí começou a ter intercâmbio de professores, começou a ter intercâmbio, né? Vieram pessoas de fora capacitar e qualificar nossos profissionais, vários seminários do Cresça, e aí chegou também na educação. Não, nós identificamos no posto de saúde, fomos no IDH mais baixo, regional 1, 3 e 5, né? 1, 3 e 5, não, 1, 5 e 6, melhor dizendo. Aí depois migrou, hoje está universalizado em toda a cidade. E aí no Cresça com o Seu Filho, a creche, investir em creche, as relações com outras crianças eram fundamentais, qualificação, capacitação, se olhou para assistência, acolhimento, adoção, e começou a se trabalhar com várias frentes. Parceria com o Estado, parceria com o governo federal, o ministro Osmar Terra, quando foi ministro da Assistência Social, do governo Temer, foi um grande parceiro da Prefeitura de Fortaleza. Eu estive com ele em alguns momentos, em algumas ações do município de Fortaleza, enfim, e várias ações. E na Câmara Municipal, o parlamento também, os parlamentares fazendo a defesa, fazendo a luta, e a gente, como tinha o conhecimento, expertise, a experiência de 3 anos como secretário executivo da parte de assistência social, dialogando diretamente nos acolhimentos, conhecendo essas crianças, serviço de convivência, fortalecimento de vínculo dos CRAS, enfim, um acúmulo mínimo ainda, porque a gente está sempre aprendendo, mas um acúmulo que alguns colegas vereadores não tinham. Eu lembro que eu e o Atriz, nos 2 primeiros anos, o Atriz que faz um trabalho bem legal também na área da assistência social, a esposa é assistente social, eu vinha de ser secretário executivo da assistência social, aprendi muito com as servidoras, concursadas e colaboradoras e da seleção, enfim, com todos os profissionais, assistentes sociais e outros profissionais do SUAS, trabalhadores do SUAS. Então a gente foi representando. Tanto que tem um projeto nosso que hoje é sucesso total
no município de Fortaleza, que é o Serviço Familiar Acolhedora. Mas para voltar para a primeira infância, né? Que tem a ver. Tem a ver, que eu acabo me empolgando. Então, esse trabalho da primeira-dama foi dando resultados. Em 2016, na campanha da reeleição, o prefeito já apresentou vários índices exitosos, proveitosos, que nós não tínhamos em relação à primeira infância, já uma ação bem efetiva da saúde, já iniciando na educação, cresça com seu filho na educação, e hoje traz resultados extraordinários, e não duvide, daqui a 4, 5, 6 anos, os resultados de hoje vão estar potencializados em muito, independentemente de quem seja o próximo prefeito ou a próxima prefeita. Por quê? Porque todos os profissionais da educação, profissionais da assistência, profissionais da saúde, não vão deixar que todo esse legado, todo esse acúmulo de ações se perca no tempo. E aí hoje tem a UAP, Unidade Amiga da Primeira Infância, hoje tem o Treça na saúde, hoje tem o Treça na educação, hoje tem o Cartão Missão Infância, que eu tive a honra de ter sido o relator dessa matéria na Câmara Municipal ano passado. E esse tripé, assistência, saúde e educação, tem feito uma diferença muito grande na vida de nossas crianças e já de alguns pré-adolescentes. As areninhas têm horário específico para a criançada, né? De 3, de 4, de 5, de 6 anos, da primeira infância, da primeiríssima infância. Então, hoje Fortaleza é referência da primeira infância no Brasil. E a Carol me revelou hoje que ela tem assim, eu devia ter feito isso. Eu disse, Carol, mas ainda vai acontecer, não se preocupe que nós, e eu digo nós, os políticos de modo geral, independentemente dos que sejam eleitos ou reeleitos, a próxima legislatura da Câmara Municipal não vai deixar para trás todo esse legado que aconteceu, e o próximo prefeito ou prefeito também não vai deixar, e com certeza teremos na próxima gestão uma secretaria da primeira infância. Ela disse, olha, eu devia ter triado, mas talvez se tivesse triado essa secretaria da primeira infância, uma coordenadoria vinculada ao gabinete do prefeito, talvez a gente não tivesse tanto resultado positivo. E aí a Carol, inclusive, ano passado, foi convidada para ser puxada por uma fundação, acho que foi Maria Cecília, para passar 4 meses em Nova York estudando só primeira infância. Primeira e primeiríssima infância. Custo zero para o município de Fortaleza. Maravilha. E um acúmulo muito grande decorrente de quê? De tudo aquilo que ela fez para fortalecer uma primeira infância, uma primeiríssima infância. E aí eu vou responder com palavras do prefeito, que ele aprendeu em alguns cursos também que ele fez lá em Boston, lá em Nova York, lá nas principais universidades do mundo, que estão concentradas ali, entre Boston e Nova York, que trabalham primeira infância. Nos 6 primeiros anos, principalmente nos 3 primeiros anos, as construções, os muros neurais do cérebro de toda criança, ele é construído. É igualzinho como você vai construir o alicerce de uma casa. Você, às vezes, constrói o alicerce de uma casa e deixa uma casa menor. Ou deixa uma casa maior, mas por mais que você não construa, logo imediatamente já está ali, a estrutura está pronta. E isso são as formações neurais das crianças, estímulo, identificar a questão de alimentação, a merenda escolar é fundamental, é importantíssima, a merenda escolar nas creches é importantíssima, a condição para que essas crianças tenham alimentação adequada em casa, não é à toa que talvez no Brasil, Fortaleza partiu na frente assim que começou a pandemia, acabou a normalidade, começou o isolamento. Fortaleza, dia 20 e poucos de março, já estava distribuindo cesta básica para que não perdesse nada disso em relação à alimentação das crianças. E era uma cesta básica por aluno. Ah, mas tem 3 da mesma família. Não tem problema, são 3 cestas básicas para dar condições para que aquela família tivesse o mínimo de alimentação. Então, tudo isso é importante porque os estímulos, a identificação do posto, a identificação de alguma questão que precisasse de um acompanhamento motor, de um acompanhamento psiquiátrico, de um acompanhamento psicológico, enfim, de um acompanhamento de um terapeuta ocupacional, que fosse gerar todos os estímulos àquela criança. E essas crianças do Treça, que hoje têm 9, 10, 11 anos, por isso que eu lhe disse, daqui a 5 anos, 4, 5, 6 anos, nós vamos ter resultados extraordinários na educação e resultados extraordinários em termos de desenvolvimento social, socioafetivo em relação a essas crianças que começaram no Treça em 2013, 2014, 2015, principalmente, porque 2016 para cá, praticamente já é o que já tinha hoje, só que hoje ganhando escala, hoje ganhando quantidade, ganhando volume,
dentro de uma capacitação que foi feita há algum tempo e que é continuada. E esse é um trabalho da FUNCI, esse é um trabalho da SME, esse é um trabalho da SDHDS, esse é um trabalho da SMS, esse é um trabalho de nós todos cidadãos fortalezenses. Meu amigo, nós estamos aqui praticamente na reta final. São 19 horas e 46 minutos. Nós temos aí... Eu falo muito, né? Não, o problema não é isso, não. A minha preocupação é que o Instagram ele nos corta mesmo. Então, derruba a gente. Eu ainda tenho uma pauta aqui muito importante para lidar com, para poder tratar com você. Então, vamos ser rápido e objetivo para que a gente possa avançar, tá certo? Fechado. Meio ambiente é uma pauta do seu mandato ativa. Por isso que eu digo que você teve um projeto de lei sobre a questão da utilização dos canudos de plástico. Você conseguiu, através do seu projeto, de diálogo, conversa, ouvindo a sociedade, ouvindo o empresariado, mas conseguiu implementar essa, que é uma tendência natural do mundo, e Fortaleza não poderia estar fora pelo ponto estratégico do turismo e das demais qualidades que essa capital tem. Você conseguiu, você é o autor desse projeto que fez mudar um pouco da realidade, da consciência da população, em especial da capital cearense. Lei 10.957/2019. Essa lei que muito é cara ao nosso mandato e que muito nos orgulha. E esta lei, ela mudou o comportamento de consumo da população fortalezense. E essa lei, mais do que uma lei qualquer, é uma lei que foi trabalhada a várias mãos, foi trabalhada com muito diálogo, com muito respeito perante as pessoas, com diálogo com o setor produtivo, com diálogo com a FIE, que foi na reta final, mas abriu um diálogo para outras ações que a gente está trabalhando, copo descartável, de plástico, de isopor, para que a gente possa ter um avanço mais na frente. Agora dá uma segurada, uma freada por conta da pandemia, a gente tem que ter o bom senso também. Mas essa lei 10.957, eu fiquei muito feliz quando ela entrou em vigor, que foi agora em maio deste ano. Desde 2018 que a gente luta, batalha, aprova, teve um veto parcial, depois de 2 meses, né, da publicação, da aprovação, ela foi sancionada com esse veto parcial, 6 meses para entrar em vigor. Mas quando você vê entrevista do presidente do Sindicato do Restaurante, quando você vê entrevista da Abrazel, quando você vê entrevista de muitas pessoas na sociedade, donos de bares e restaurantes, dizendo que é uma lei Cid Hash, né, que hoje é o Dorivan, né? Ou seja, quando você vê essas pessoas abraçando a lei e que elas vão ter que mudar a lógica também de uso do material que é disponibilizado, quando você vê uma adesão mais de 70% da população e as pessoas defendendo a lei, é porque você viu que é uma lei importante e que é uma lei que é abraçada pela população. Então, a Lei 10.957 de 2019, respondendo objetivamente para você, eu vou só corrigir a sua fala, e não quero lhe corrigir, mas é porque nas minhas entrevistas eu digo, não é tendência, é necessidade. Ótimo. Precisamos mudar a lógica de consumo e o parâmetro e o paradigma de consumo da nossa sociedade em relação à redução de plásticos no nosso meio ambiente. Plásticos descartáveis. Outro detalhe também que eu vejo é uma pauta sua, pude acompanhar por diversas vezes, noticiei aqui no nosso portal, foi a questão do trabalho que você tem para a proteção dos oceanos, né? Você tem essa preocupação, eu queria que você falasse também sobre isso. Exatamente. Aí, o oceano e o plástico, eles caminham lado a lado, né? Ou o plástico não deveria estar caminhando, mas caminha. E a gente vê do canudo, 4% do lixo que nós temos de plástico no oceano é de canudo. O canudo é desnecessário. O canudo você tem alternativas de canudos de uso individual, como de inox, de silicone, o canudo de vidro, canudo de... enfim, vários tipos de canudo. Então, o plástico hoje tem muito descarte inadequado. Precisamos trabalhar a questão da educação ambiental? Precisamos. Por isso, já estamos estudando, dialogando com o sindicato da Cid Verde, né? Com a FIEC, já tivemos 3 reuniões lá, abrimos esse canal de diálogo, e os oceanos precisam ser preservados. E quando a gente vê o microplástico que está lá 200, 300, 400 anos para se decompor definitivamente, a gente vê que está na nossa cadeia alimentar. Então o oceano tem diretamente a ver com a questão das mudanças climáticas, da elevação da temperatura, elevação, né, nos extremos, elevação de mais frio e de mais calor, né? Mais frio e mais calor. Então a gente precisa se preocupar muito também com os oceanos. E agora, dia 8 de junho, foi o Dia também Mundial dos Oceanos, e dia 5 de junho foi o Dia Mundial do Meio Ambiente. É isso mesmo, pauta do meio ambiente. Tem um detalhe bem especial, inclusive essa semana, mas você tem aqui, ó.
autor da PL 277/2019, torna patrimônio histórico, cultural e natural de Fortaleza o Ecomuseu Natural do Mangue da Sabiaguaba. Inclusive, nós temos uma pauta que está acontecendo desde a semana passada, que é a questão. Eu queria que você falasse sobre esse projeto, mas principalmente daquela área. O que é que seria interessante para a cidade? O que seria interessante a iniciativa privada querer fazer algo parecido? Eu digo isso porque nós temos o sítio Tonga, que fica ali naquela região, ali por trás da Washington Soares, onde era uma área que não estava sendo utilizada. O proprietário disponibilizou de dar áreas e urbanizar e cuidar, tipo no sentido de uma PPP, e proporcionar mais um espaço de via, de segurança, de lazer, de infraestrutura para a cidade de Fortaleza. Esse é o exemplo de lá, mas eu queria ouvir a sua opinião em relação à questão da Sabiaguaba. Rapidamente, o Ecomuseu Natural do Mangue, eu mando um abraço aqui para meus amigos Rusti e Fabiana, que são grandes defensores lá da Sabiaguaba, das dunas do Mangue, né? Fizemos várias ações em conjunto. Participei ano passado, em julho, do Dia Mundial de Limpezas de Mangues, né? De manguezais, melhor dizendo. Tivemos uma atividade no começo desse ano com a participação e o apoio da Defesa Civil. Já fizemos várias ações, levei minha família, fui conhecer o Ecomuseu Natural do Mangue, o viver a céu aberto lá. Enfim, é uma beleza, uma maravilha, né? Então a gente tem 2 projetos relacionados ao Ecomuseu Natural do Mangue. Parabéns. Primeiro, tornar um patrimônio natural e histórico da cidade de Fortaleza, e esse projeto está mais avançado, e o outro, dá o título de utilidade pública àquela ONG que faz um trabalho extraordinário, belíssimo, e que tem uma parceria grande com as escolas públicas e privadas e que faz uma ação de conscientização e educação ambiental extraordinária. Para resumir ao trabalho do Ecomuseu, para dar tempo de falar sobre a questão das dunas da Sabiaguaba, né? Na verdade, não são as dunas, é uma área que está numa APA entre o Parque do Cocó e o Parque Municipal das Dunas da Sabiaguaba. E ali faz um corredor ecológico. Então, assim, em nenhum momento aquela área deveria estar sendo motivo até de loteamento. A gente precisa entender que há necessidade de fazer um corredor e vai até o estuário do Rio Catu, lá em Aquiraz. Então é um corredor, Rio Cocó, ali a foz do Rio Cocó, enfim. Aquela área tem uma grande relevância para a biodiversidade. 50 hectares são 500 mil metros quadrados, para ser mais preciso, 503 mil metros quadrados. Li muito, li sobre o projeto, vi quem defendia, vi vídeos, vi a recomendação do Ministério Público, estou me posicionando também, já tenho uma nota pronta, mostrando inclusive a nossa atuação dentro da área ambiental, dentro da área da Sabiaguaba, e eu acredito que aquele empreendimento não pode acontecer. Não pode acontecer, porque 50 hectares é assim muito. E na defesa de que eu vi ali, não dá para defender aquele projeto, né? Mas a ideia de tornar um grande condomínio ou alguma área que possa virar vários... Eu falei que eu vi o projeto, mas não vi não, vi o relatório inicial para o termo de referência, né? Eu estou querendo ver o projeto, ver a ata parece que é um condomínio residencial ali, e aí seriam várias unidades que seriam edificadas ali. Não, acredito que não fossem verticais, mas seriam 50 hectares. Mas só seria 40 hectares, enfim. Se ali forem 10 hectares, já é muita coisa, sabe, Rubão? Então, assim, a nossa preocupação, e vamos estar fazendo esse debate na Câmara Municipal de Fortaleza também. E agora tem, assim, uma fake news que está circulando, dizendo que os vereadores aprovaram aquele empreendimento no Conselho Gestor, que mudaram a lei ano passado para isso. Não é verdade. O que nós aprovamos, eu não estava lá porque eu estava de licença saúde, eu tinha feito um procedimento na minha coluna, uma infiltração no dia 17 de novembro, e aquela deliberação foi dia 19 de novembro, ali foi deliberado para ampliação do Parque Municipal Dunas da Sabiaguaba, incorporando mais áreas de dunas e retirando uma parte que já tinha uma intervenção, uma presença, né, aqueles restaurantes ali na lateral do Rio Cocó, que inclusive é um APP, né? Inclusive é um APP, parte é um APP, mas foi retirado uma parte ali que já não tinha mais tanta relevância para o parque, mas estava dentro da APA, certo? Então a gente tem que ser justo, para não, parece que ano eleitoral tudo se potencializa e se bate muito nos vereadores, principalmente nos vereadores da base, que eu tenho orgulho de ser da base do prefeito Roberto Cláudio, líder do PDT na Câmara Municipal desde o primeiro dia do nosso mandato, e ali o que está circulando aí com a foto dos vereadores não é verdade. Nenhum vereador aprovou nenhuma incorporação ou construção, nada. E, aliás, o Conselho Gestor deu um pontapé inicial, mas não tem nenhum processo
de licenciamento ainda, ou nenhuma emissão de LP, né, de licença prévia, enfim, nada disso. Agora, é preciso ter o cuidado em relação àquela área e tem um projeto para lotear. E lotear 50 hectares ali vai trazer um grande prejuízo e aí nós somos totalmente contra sobre essa área. Mas muito provavelmente o setor público será cobrado por uma urbanização, melhoria, porque aquela área da cidade realmente é uma área que precisa desse olhar de proteção, toda a questão do meio ambiente, mas também precisa evoluir na questão da infraestrutura. Ano passado eu falei exatamente isso com o prefeito Roberto Cláudio, que era preciso uma urbanização, uma intervenção lá, sem perder as características da sustentabilidade, utilizando material renovável, enfim, uma série de fatores. Não tenho dúvida, eu acredito que para esse ano vai ser mais difícil, mas para os próximos anos é importante que a próxima legislatura, né, que os próximos vereadores, muitos são candidatos à reeleição, mas que essa próxima legislatura possa ter essa preocupação em relação à urbanização ali, sem também trazer prejuízos à fauna, à flora e, acima de tudo, às dunas. Ali as dunas fazem um trabalho ecológico, ambiental extraordinário. E aquelas dunas é a reserva de água potável também para parte da cidade de Fortaleza. Com certeza. Meu amigo, realmente acho que nos 3 minutos finais da nossa, ou 4 minutos finais, mas eu queria aproveitar a oportunidade. Rapidamente, você é pré-candidato a vereador de Fortaleza novamente, você está no sentido de que você realmente pôde cumprir com a sua função de representar o seu povo, a sua cidade, do seu mandato atual, certo? Desse mandato que você conclui agora no final do ano, você está nesse sentido que realmente você deu o seu melhor e, sendo assim, foi o melhor para a cidade? A gente coloca à disposição do nosso partido como pré-candidato, né? A definição vai ser só na convenção, que agora é no mês de setembro, não é isso? Final de agosto, 31 de agosto a 16 de setembro. E eu tenho a certeza de que eu tentei fazer o melhor, que eu continuo fazendo, tentando fazer o melhor. Quem avalia é a população, é verdade, né? E a gente tem vários projetos que foram aprovados. Eu costumo dizer que eu não sou aquele que apresenta projeto à torta e à direita, que tem uma quantidade de projetos. Mas eu tenho várias leis. Você tem a lei não é dos canudos. Você é qualitativo. Eu vou buscar a qualidade, fazer a defesa, debater com meus colegas, tentar convencer também o executivo, tentar a implantação. Tem 2 leis que para mim são super importantes, de várias que a gente já tem hoje, já publicado no Diário Oficial. É a Lei 10.957, que a gente falou dos canudos, e a Lei 10.905, que ela diz respeito à questão do direito à entrega voluntária para adoção, o direito a ser exercido pela mulher, que evita o cometimento de vários crimes. E esse direito evita o cometimento do aborto, esse direito evita o cometimento, ou pelo menos diminui o aborto, evita o abandono de incapaz, a adoção a brasileiro, o tráfico de seres humanos, enfim, o infanticídio, vários outros aspectos. E é uma lei que a gente vai falar muito nessa semana, principalmente que é a divulgação de uma lei de um direito que já está previsto no ECA, no Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, eu tenho feito o melhor. Se o melhor está acontecendo, é a população que vai fazer uma avaliação, são os críticos, é a imprensa, enfim, são os meus pares, a população, enfim, todo mundo que possa acompanhar o nosso trabalho através, não somente da Câmara Municipal, mas das nossas redes sociais. Quero finalizar rapidamente, dizer três particularidades bem rápidas. A primeira foi a primeira vez que eu fui a Brasília, estou na fila do anexo 4 para subir, quem me aparece? Vereador Iraguaçu. Você se lembra disso? Lembro sim. Na anexo 4 é onde o André, meu querido deputado federal André Figueiredo, presidente estadual do PDT, tem o gabinete 940, se eu não me engano. 940. A segunda foi quando eu vou ao Castelão, sempre que eu vou ver o glorioso Alvinegro de Porangabuçu, você está do lado do seu pai, do seu velho, do seu amigo, do seu companheiro de vida, mas principalmente também de emoção futebolística, né? Só não fui médico, o resto seguiu os passos totais. Porque medicina não dava para mim, não, mas aí seguiu os passos, ia no estádio lá, e sempre gosta, a gente sempre vai. Parabéns. E torce o vozão. E a terceira e última, para finalizar, eu sempre digo, rapaz, tu tem que trabalhar muito, rapaz. É um quarteto pesado, né? Meu quarteto fantástico aqui, meus 4 filhos, a Ana Luísa, a Isabela, a Valéria e o Iraguaçu Neto, né, nessa ordem de nascimento. Mas Valério e Iraguaçu Neto são gêmeos, mas ele nasceu por último, então é literalmente o caçula. Tem que trabalhar um bocado, Rapaz, eu quero realmente te parabenizar, dizer da minha estima, do meu reconhecimento pelo seu trabalho. Sou testemunha
da sua labuta naquela casa, da sua conduta, e do respeito que as pessoas têm para com você e o respeito que você concedeu a si mesmo através da sua personalidade, sua postura, meu irmão. Parabéns para você, que Deus lhe abençoe, dê bastante saúde, discernimento. E lá na frente, quem sabe, a gente faz uma outra live falando das suas novas propostas e no período eleitoral, caso o seu partido lhe permita a você ter essa oportunidade. Tá bom, meu irmão? Obrigado, Rubão. Fico muito feliz de participar da live com você. Uma hora realmente